Bom dia. Perante a provável possibilidade de o medicamento Sinemet deixar de estar disponível nas farmácias, julgámos importante deixar aqui uma mensagem da forma como os doentes e as famílias devem proceder perante essa possibilidade. O medicamento Sinemet é um medicamento composto por duas substâncias, levodopa e carbidopa, e é um medicamento fundamental para o tratamento de alguns doentes com doença de Parkinson, e nesse sentido, a possibilidade deste medicamento deixar de estar disponível no mercado tem implicações potencialmente graves, e daí termos julgado importante deixar aqui esta mensagem. O primeiro aspecto que eu queria deixar claro é um doente que tome Sinemet não pode deixar de tomar o Sinemet de forma abrupta. Isto pode gerar o aparecimento de um conjunto de sintomas desconfortáveis que não deve suceder. Portanto, todos os esforços devem ser feitos para manter a toma do Sinemet ou substituir o Sinemet por um medicamento equivalente, de forma a que esses sintomas desconfortáveis não apareçam. Depois, o segundo aspecto é que nós temos, o Sinemet existe no mercado em três dosagens diferentes. Temos o Sinemet 25-100, e aqui eu gostava de salientar que destes dois números, o número mais importante, eu diria, é o 100. O 100 é a dosagem da levodopa, que é, de facto, dentro destas duas substâncias, o composto mais importante. Depois temos o Sinemet 25-250, que tem 250 mg de levodopa. E depois temos o Sinemet CR, que tem 200 mg de levodopa. Mas a forma de pensar em relação ao medicamento Sinemet CR é ligeiramente diferente e eu voltarei a esse aspecto mais tarde. Depois dizer que, mesmo que o Sinemet deixe de estar disponível, existem alternativas, mas a mudança tem que ser planeada e há algumas regras que terão que ser cumpridas. Infelizmente não existe em Portugal comercializado um medicamento genérico do Sinemet. Se isso acontecesse, teríamos um outro medicamento exatamente com a mesma composição e muito provavelmente com as mesmas dosagens, pelo que esta mudança seria seguramente mais fácil e teria menos implicações. Não havendo um genérico de Sinemet, existe um outro medicamento que tem por nome comercial Madopar e que, embora não seja exatamente igual ao Sinemet, porquê? Porque, para além da levodopa, o Madopar tem uma outra substância que não é a carbidopa, chama-se benzerazida. É uma substância que tem exatamente o mesmo efeito da carbidopa, mas os medicamentos não são exatamente iguais. E, portanto, embora não esperemos que resulte qualquer diferença em termos de efeito entre o Sinemet e o Madopar, pode haver muito ligeiras diferenças que não são importantes, nomeadamente perante uma situação em que esta troca tem que ser feita. Existem duas formulações de Madopar. Existe o Madopar HBS, que tem 100 mg de levodopa, e também já voltaremos ao Madopar HBS. Existe o Madopar 250, que tem 200 mg de levodopa, e é este 200 que temos que prestar atenção. Depois, um terceiro comentário sobre um outro medicamento, que também está disponível no mercado e que tem levodopa, que é o Stalevo. O Stalevo é um medicamento que também é parecido com o Sinemet, mas tem uma terceira substância lá incluída, que é a entacapona. Portanto, o Stalevo tem, neste caso, nesta formulação, 100 mg de levodopa, que é o tal 100, o tal número que eu disse que era importante, 25 mg de carbidopa. Portanto, neste aspecto é igual ao Sinemet 25-100, mas depois tem uma outra substância que é a entacapona. A entacapona por si só é um medicamento que também existe separadamente, que se chama Contan. Isto para dizer que o Stalevo é também uma alternativa ao Sinemet, mas quando os médicos prescrevem Stalevo, estão a prescrever Sinemet mais um composto adicional que também tem um efeito na doença de Parkinson, e obviamente esse efeito tem também que ser considerado quando antecipamos os efeitos deste tipo de medicação. Portanto, não é tão parecido quanto o Madopar, mas também é uma alternativa e, em alguns doentes, até pode ser uma oportunidade para juntar este outro medicamento adicional. Então, como é que devemos proceder se, num determinado momento, deixarmos de conseguir aviar Sinemet? O primeiro passo, como disse, é fazer todos os esforços para que não haja uma paragem da toma deste medicamento, e isso, obviamente, deve contar com a ajuda dos médicos, das farmácias, no fundo, de toda a comunidade que está envolvida na área da saúde e que tem que ter a noção das implicações que essa suspensão tem. Não podendo obter Sinemet, o passo a seguir é contactar o médico assistente, o neurologista,
que obviamente está a par desta situação e que é a pessoa indicada para sugerir como é que esta alteração deve ser feita, até porque é o médico que conhece melhor o doente e, portanto, que está mais habilitado a fazer no fundo, essa recomendação. Não sendo possível, mesmo assim, e sabendo o quanto importante isto é, eu vou fazer aqui alguns comentários que, no fundo, são breves informações que têm a ver com a área da farmacologia e de como estas substituições podem ser feitas. Sendo assim, o que eu vou aqui comentar é que, fazendo a substituição entre o Sinemet e o Madopar, o Sinemet 25-100 contém 100 mg de levodopa, enquanto que o Madopar, que não é o HBS, o Madopar normal, o Madopar 250 tem 200 mg de levodopa. E, portanto, de forma muito simples, o que eu posso dizer é que um comprimido de Sinemet 25-100 corresponde a meio comprimido de Madopar 250. Portanto, a troca mais próxima corresponde a um comprimido de Sinemet 25-100 corresponde a meio comprimido de Madopar 250. Por outro lado, em relação ao Sinemet 25-250, a troca é diferente. O Sinemet 25-250 tem 250 mg de levodopa e, nesse sentido, um comprimido de Sinemet 25-250 corresponde a um comprimido mais um quarto de comprimido de Madopar 250. Mais uma vez, um comprimido de Sinemet 25-250 deve ser substituído por um comprimido mais um quarto de comprimido de Madopar 250. Outro comentário em relação ao Sinemet CR e ao Madopar HBS. O que é que significam estas letras? Significam que são formulações de libertação prolongada, ou seja, a levodopa vai sendo libertada no organismo do doente de forma lenta e, portanto, outro comentário é: não devemos fazer uma troca de Sinemet normal para Sinemet CR, da mesma forma que não devemos fazer trocas se o objetivo for apenas trocar de Madopar HBS por Madopar não HBS, portanto, o efeito é diferente ao longo do dia. Contudo, se tivermos que trocar o Sinemet CR, a troca ideal é a do Madopar HBS. E desta forma, um comprimido de Sinemet CR deve ser trocado por 2 cápsulas de Madopar HBS. É esta a troca mais próxima se quisermos manter o mesmo benefício. Mais uma vez lembro que, no fundo, a outra formulação que já há pouco tinha mencionado, que é o Stalevo, ou que é o genérico do Stalevo, que tem, no fundo, também uma dose de levodopa, também uma dose de carbidopa, mas tem um outro medicamento, que é a entacapona, que, no fundo, é um medicamento adjuvante da levodopa. Em alguns doentes esta troca também pode ser feita, mas, mais uma vez, não é tão próxima, não é tão linear como as outras trocas que mencionei. Um último comentário em relação aos doentes em que esta troca pode ser um bocadinho mais problemática. Nos doentes que estão nas fases iniciais de doença, que ainda não têm aquilo que nós chamamos as flutuações motoras, ou seja, a alternância entre momentos em que a medicação está a fazer efeito, estão bem, estão mais ágeis, que é o que nós designamos por fase on, e os momentos em que a medicação deixou de fazer efeito, que são os momentos off, em que estão mais parados, tremem mais, estão mais lentos. Portanto, os doentes que não têm estas flutuações, esta troca, em princípio, decorre de uma forma mais fácil e tem menos implicações do ponto de vista de uma eventual mudança do efeito dos medicamentos. Os doentes que já têm estas flutuações motoras, portanto, esta alternância entre momentos em que estão on e momentos em que estão off, aí sim, esta mudança, mesmo muito próxima entre Sinemet e Madopar, pode trazer algumas diferenças do ponto de vista da forma da resposta aos medicamentos e pode haver depois a necessidade de algum ajustamento adicional. Daí eu dizer que esta troca é a troca lógica, é a troca mais adequada, mas pode haver ligeiras diferenças que depois terão que ser ajustadas pelo neurologista assistente ou pelo médico assistente. E de alguma forma é algo que acontece ao longo do seguimento da doença e, portanto, não é nada de problemático, é algo que nós conhecemos bem e que, no fundo, é o equivalente ao ajustar medicação entre consultas. Contudo, relembrar que o primeiro passo e a grande recomendação é não haver uma paragem da toma da levodopa, do Sinemet. A segunda recomendação é
contactar o neurologista que acompanha o doente, porque é quem o conhece melhor e quem está mais habilitado a dizer como deve ser feito esta substituição neste contexto, que não é o ideal, mas para o qual temos que tomar medidas que sejam seguras e eficazes. E, por fim, eventualmente, se estes comentários forem úteis, no fundo, que as famílias, que quem cuida e que os próprios doentes possam ter alguma informação de forma a que este problema inesperado e que não é, digamos que, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, possa ser lidado de uma forma tranquila, sem que traga qualquer repercussão em termos do estado de saúde dos doentes. Bom dia e obrigado.